Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral. Eu sou o Sal em mais uma não live, eu sempre me esqueço. Hoje o papo é gravado, galera. Esse conteúdo é especial, inédito no final de semana, sobre quadrinhos, né? Uma sugestão de pauta aqui do meu querido amigo Heitor Pitombo. E hoje a gente tem as presenças inenarráveis de Alexandre Morgado e Levi Trindade. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Um prazer receber vocês aqui no Pitadas do Sal, nesse bate-papo aqui que eu tenho certeza que vai ser incrível. Olha, galera, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço demais o convite. É uma honra. Muito bom, muito bom. E agradeço ao Heitor aí por ajudar aí a fazer. A motivação para fazer essa live hoje, primeiro eu queria cumprimentar meus amigos Sal, Morgado, Levi, né? Um prazer. Salve. Não é live, tá que nem eu errando, é gravando. Esse vídeo que a gente estamos gravando aqui, é um prazer ter Morgado e Levi aqui pela primeira vez, né? Como o Sal bem falou, a gente está fazendo mais live de quadrinhos aqui, vídeos de quadrinhos, eventualmente pode ser que tenha live e tal, mas a ideia é trazer quadrinhos assim, com pelo menos de 2 em 2 semanas fazer alguma coisa de quadrinhos aqui no canal, né? E hoje é muito especial, porque eu quero falar desse livro sensacional aqui, ó. Olha aí. Livro espetacular, um livro lindo, que é livro de cabeceira para qualquer fã de quadrinhos do Brasil. Tá, me façam inveja mesmo, vocês três, porque eu não tenho. Tudo bem. Isso é bullying. Vamos parar com o bullying. Ainda não tenho. Ainda não tem. Agora, o que me espanta, então, no livro é que é um livro, tem conteúdo a dar com pau, muito conteúdo, e é um livro de um design gráfico, de uma qualidade gráfica, assim, tipo de encher os olhos, assim. É aquele livro que você, sei lá, esbarra numa banca, numa comic shop no exterior e vai ver assim, uau, cara, vou levar esse negócio, é bonito, nunca vai ter um negócio desse no Brasil, né? E tem, né? Agora tem um negócio desse no Brasil. E ele revisita a história da Marvel no Brasil. O nosso querido Morgado já escreveu sobre a Marvel no Brasil nesse livro aqui, ó. Isso aí. Essa é a segunda edição de um livro que ele já tinha lançado antes. Ele fez uma edição revisada, né? Que é um livro muito interessante, muito legal, muito profundo sobre a Marvel. Só que esse outro livro é um livro visual, né? Um livro que tem muita imagem, tem pequenos blocos de texto acompanhando as imagens, mas assim é espantosa a pesquisa, né? É muito espantosa por conta de que o livro cobre um arco que vai de 1940 até 2024. Né? É um arco muito extenso, né? Todos os anos tem alguma informação. Né? É um negócio que se fosse fazer esse livro há 20 anos atrás, a gente não teria como fazer esse livro, porque essas revistas, especialmente as revistas da fase pré-EBAL, né? De 67 para trás, é muito difícil você recolher esse material, né? Justamente revistas que basicamente foram lançadas pela Globo, pela editora lá do Guri, que eu esqueci o nome agora. Né? Diário da Noite. Diário da Noite. Eu não sei se o Cruzeiro tem alguma coisa, agora eu não estou me lembrando. Tem também. Tem, né? Tem o Cruzeiro, a editora, o grupo, o consórcio do Adolfo Eisen, né, que antecedeu o EBAL e tal. Então, é um material que era muito difícil a pesquisa nessa época, porque os colecionadores, sei lá, de uma geração anterior à nossa, né, acho que eles eram muito, seguravam muito material, né? Acho que seguravam muito material, guardavam para si, não queriam mostrar muito. E eu acho que, os anos foram passando, esses caras foram falecendo, né? E as coleções foram parar na mão de outras pessoas, né? Através de vendas, de pessoas que herdaram, sei lá. E acho que a nossa geração atual é mais aberta, ela está mais disposta a divulgar, a fazer livros, a fazer qualquer produto informativo sobre isso. Eu queria saber um pouco disso aí. Como é que foi essa pesquisa para esse livro? Sal sumiu aqui, mas enfim, daqui a pouco ele volta. Como é que foi a pesquisa? Acho que ele deu um sinal. Deu uma caída aí, alguma coisa. Mas como é que eu acho que ele fez assim, eu acho que ele foi fazer alguma coisa. Vamos ver se ele volta aí. Então, a pesquisa, cara, você falou dos livros americanos, né? Eu me inspirei um pouco nisso. Eu tenho aqui aquele Marvel Chronicles, né? Que é o Year by Year, né? Se não me engano. Sim. E conta, tem um da DC, da Marvel, tem um da Vertigo também.
E aí eu já tinha lançado o Trajetórias, e assim, o Trajetórias, por mais que a pesquisa, né, também vem lá de trás, dos anos 40, uma coisa é você ficar lendo e outra coisa é você ler e ver as revistas, né? Ver ali o visual. O impacto visual chama mais atenção mesmo, né? E aí eu falei, bom, eu poderia usar como base esses livros gringos que temos aqui, porque esse material não tem publicado no Brasil em versão, né, em português, não tem. Tem os gringos e tal. E aí, como já tinha o Trajetórias, né, eu tinha relançado, você falou da nova revisão, eu ainda ampliei alguns textos, a pesquisa ficou um pouco maior. Aí eu falei, bom, eu poderia fazer um livro, né, ano a ano, baseado nesses livros americanos, né? E aí o Van, que é um amigo que eu conheci pelos quadrinhos também, ele fez a capa do Trajetórias, e eu sempre, quando eu tenho alguma ideia, eu converso com ele, e ele é aquele cara que pode ser meia-noite, ele já prepara um esboço e manda, né? Ele é pau para toda a obra. Então a gente foi desenvolvendo o projeto, e aí eu falei, vamos fazer ano a ano, né? E a gente vai colocando as coisas que aconteceram no Brasil. Isso é legal, porque esse livro da Marvel gringo, por exemplo, fala muitas das coisas que aconteceu no mundo, né? Não fica só nos Estados Unidos, por exemplo. Fala da Inglaterra, da Rússia, coisas assim, né? Eu falei, vamos falar só no Brasil. Então, a Marvel no Brasil, a gente fala um pouco do mercado nacional, né? Porque a gente vai citando aí o Eisen, o Alfredo Machado, Roberto Marinho, outros profissionais, e colocar, enquanto isso no Brasil, a cada ano. Então, enquanto isso no Brasil, a cada ano, algumas pessoas mandaram um feedback dizendo que achou muito interessante, e assim, eles conseguem se conectar com o Brasil. O que estava acontecendo no Brasil? É lógico que não dá para falar muita coisa, né? Sim. Então a gente coloca aí um detalhe político, a música mais tocada, um programa de televisão, um nascimento, nasceu Chico Anísio, morreu Raul Seixas, Renato Russo grava sua primeira música. Então, essas pitadas eu acho que traz um ingrediente legal para o livro, porque assim, é um livro brasileiro, né? E uma coisa legal é assim também, o brasileiro não tem memória. Nós temos memória, o que a gente não tem é espaço, né? Muito espaço, porque a gente fica aqui, meio, né, naquela turma, meio nichado, igual o Sal falou, às vezes o vídeo não tem tanto alcance assim, né? Então, assim, memória a gente tem, boas ideias nós temos, né? Vai da galera aí acompanhar, ou então chegar para mais pessoas, ou então algumas pessoas darem oportunidade para a gente divulgar nosso trabalho. Mas é isso, como eu já tinha o Trajetória se transformou num almanaque. E foi um livro que ficou muito bonito, graças ao Van também, e ao Levi Trindade aí, que ficou anos em cima desse livro aí para finalizar. Foi um trabalho bem difícil. Eu acho que eu comecei em 2021, se eu não me engano. Em 2023, talvez o Levi tenha começado a mexer, né? 23, 24, isso. Foi, né, Levi? Foram 3 anos o Levi. Então, assim, foi um trabalho bem difícil, porque eram muitos detalhes, né? E é o tipo de livro que tinha que ficar perfeito. Se não perfeito, perto da perfeição, né? Porque muita coisa, muito texto para revisar, muita informação. O Levi foi atrás das informações de quanto isso no Brasil, para ver se estavam corretas, né? Algumas coisas estavam meio fora. Isso aqui não foi 50, foi em 51, né? Aquele ajuste, assim. E é isso aí, um trabalho de equipe, né? O Mário Luiz Barroso participou do livro, o Marcos Massolini, o Nick Nixon, até o Nick Nixon, que você conhece dos grupos aí, também sim, participou. Claro. Então foi uma equipe maravilhosa e transformou nesse livro aí que você falou bem no começo. Agradeço aí os elogios. E é isso daí. Foi com todo o carinho que nós fizemos esse projeto. Ficou um livro lindo mesmo, né? O Levi falar um pouco também dessa parceria aí, como é que foi, né? Sim, é um projeto de fã para fã, mas com o cuidado de trazer informações que não sejam só questões de paixão absoluta que nós temos pelo material, mas torná-lo interessante até para quem não é fã. E eu acho que tudo que está condensado no livro, ele serve como um documento histórico de toda a história editorial brasileira, porque ele mostra o desenvolvimento dessa indústria, a indústria de quadrinhos, a indústria jornalística, a indústria impressa, e paralelamente ao crescimento do país como nação, passando por
vários períodos, porque nós começamos em 1940, então todo tipo de presidente, de política, esse livro acabou vendo. Todas as moedas, né, Levi? Todas as moedas, até aquela tabela maluca que Abril criou, na época que Pois é. não tinha, a inflação era tão galopante que o preço tinha que ser reajustado todo dia. Então eles criaram uma tabela de preço para poder ter só a letra e o número, e todo dia o jornaleiro recebia uma atualização com o valor da revista corrente. É engraçado isso, porque eu saía de manhã para ir para a escola, passava na banca de jornal, perguntava se tinha chegado o gibi, e se tinha chegado, eu ficava desesperado para acabar a aula e voltar depois na banca e encontrar pelo mesmo preço, porque podia ser que naquela hora que eu chegasse, o jornaleiro recebesse a nova tabela, e aí eu já dançava. E não, o dinheiro da merenda já não dava E era mais assim para mesmo. pagar o mesmo gibi. O melhor lance era você chegar na banca no dia que saiu o gibi, para você comprar logo no melhor preço e ir embora. Ô, Heitor, você tem a tabela, Heitor? Você tem? Você guardou uma? Não guardei. Acho que não. Talvez eu tenha alguma, não sei. A tabela de preço? O que eu tenho muito é releases da Abril desde os anos 80, quando eu comecei a receber suplemento de editora. Eu guardei vários, quase todos que eu recebia, na verdade. Mas sabe, é interessante como o livro ele trata também de cultura e sociedade, ao mesmo tempo que fala de quadrinhos. Porque a gente vê a transformação da cultura e da sociedade em geral nesse meio tempo, nesse espaço, nesse recorte de tempo de 1940 a 2024. Todas as mudanças possíveis, comportamentais, sociais, ideológicas, tudo é abordado. A gente vê uma transformação na sociedade e às vezes é legal, às vezes não é, às vezes você fica pasmo com certas coisas, mas é uma coisa que a humanidade em si também passou no resto do globo, não foi só o Brasil. A gente via o posicionamento vacilante de Getúlio Vargas em relação a entrar na Segunda Guerra ou não, e enquanto isso os jornais florescendo, investindo em quadrinhos, porque, nossa, isso começa a vender, isso é muito importante, vamos trazer quadrinhos de todo mundo. E aí os empresários da área de editorial saem que nem malucos, afoitos pelo mundo, correndo atrás de syndications, de quadrinhos mesmo, para transformar os seus jornais em reservas de quadrinhos. E nós vemos o surgimento dos suplementos. Muita gente perguntou o que é um suplemento. Era um material extra, um caderno extra do jornal, que trazia, nesse caso, várias tiras ou páginas inteiras de quadrinhos. E começa uma febre, todo mundo queria ter o seu. Todo empresário que se dizia grande investidor no ramo editorial queria ter um para chamar de seu. Então tem Assis Chateaubriand, Tivita, Roberto Marinho, Eisen, todos começam a investir. E logo, era a Guerra dos Gibis, né, do Gonçalo. A Guerra dos Gibis. E tem aquela história do Ziraldo, né? Que o Ziraldo conta que ele tipo, todo domingo ele ia lá, comprava o jornal, jogava o jornal fora, pegava o suplemento e ia embora para casa com o suplemento. Olha aí. Não queria nem saber do jornal, né? Sim, muita gente fazia isso, né? A primeira coisa que lia era a seção de tiras. Quando pararam de ser publicados os suplementos, aí ficou restrita a uma seção na Ilustrada ou outra área semelhante de um jornal, as pessoas iam primeiro nas tiras, depois elas voltavam atrás para ver o que tinha no resto do jornal. E foi um convite maravilhoso por parte do Alê e do Van, porque eles já chegaram para mim com o projeto pronto. O Alexandre me apresentou um livro praticamente todo impresso em sulfite, não sei se ele fez em casa, mas já estava ali. Não, eu imprimi numa gráfica. A gente fez a década de 40, eu imprimi a década de 40. Falou, o esboço é esse aí. Eu falei, eu tenho guardado aqui. Isso aqui já está pronto, né? Você já mandou, já é para ir para a gráfica, então já está pronto. Isso, eu acho que foi finalzinho de 2021, início de 2022, eu não 22, me recordo. Por aí. Acho que 22, né? Mas aí, efetivamente, eu entrei em 2023.
Foi no Pra primeiro valer. gibi SP, se eu não me engano. É. No primeiro. Aí a Que gente foi na começou pra valer. no antigo endereço do Guia dos Quadrinhos, lá na Vila Mariana. Isso. Ele Aí, fez o último lá, o primeiro lá, aliás. Ele fez o primeiro lá o antes de primeiro foi mudar. lá. Aí foi esse ano aí. E aí Levi, começou a aventura. Eu confesso que eu acho que eu subestimei o tanto de pesquisa que o Alexandre tinha feito, porque era muito conteúdo. Teve algumas horas que eu me arrependi de ter entrado no projeto, porque eu pensei, meu Deus, isso não vai acabar nunca. É muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, era animador olhar aquilo, sabe? Fortalecia a gente por dentro. Você olhava, nossa, pô, mas esse conteúdo é muito bom. Porque se ninguém der valor para isso, pelo menos a gente leu, sabe? Pois é. É, eu vi isso como um projeto que ele vai além da vida editorial dentro da Hyperion Comics. Eu acho que ele vai para servir de suporte para pesquisadores, para acadêmicos que queiram viajar pela história do Brasil por meio da história editorial do Brasil, conhecendo suas nuances e todos os detalhes de como ela progrediu e chegou até onde estamos atualmente. E, lógico, infelizmente, para quem não curte, é só Marvel, tá? É só Marvel. Então, tem um recorte muito específico, as pessoas podem ficar um pouco decepcionadas porque não abrange tudo, mas o livro é abrangente, sim. Porque a partir do momento que fala das editoras que surgiram, ele fala também o que as motivou a entrar, como elas estavam trabalhando, quais os tipos de licenciamento que estavam fazendo. Não era só Marvel, e não é citado só a Marvel aqui. Fala de outros personagens. Logicamente, na parte ilustrada, é só Marvel. Tudo tem a ver com a Marvel. Mas tem coisas que só estão descritas aqui ou em livros de pesquisadores como Gonçalo Júnior. E, Uhum. às vezes, as pessoas acham que um livro com recorte da Marvel não vai ser abrangente, mas é. E eu digo mais, isso aqui é um material para qualquer um que é apaixonado por quadrinhos queira usar como referência para suas próprias pesquisas ou para suas próprias leituras. O meu pai, por exemplo, eu gosto de falar isso porque eu dei um para ele de presente. Ele pegou, ele falou: Nossa, isso aqui é muito legal, vou começar a ler, porque eu adoro essa parte de história. Aí, quando ele viu que tinha um campo ali, enquanto isso no Brasil, ele falou: Nossa, que bacana, isso aqui situa o leitor dentro do que estava acontecendo naquele ano no Brasil, não só falando. Contextualiza, né? Contextualiza. E aí ele falou que ele pegou e matou o livro em 2 dias, porque ele ficou apaixonado, leu e falou: olha, sabe o que eu mais gostei? Foi essa contextualização, porque enquanto eu lia sobre o desenvolvimento dos gibis e o surgimento dos heróis e as novas publicações que iam aparecendo, depois eu olhava ali no cantinho, via o que estava acontecendo e eu lembrava de coisas que a minha avó me falou, meu pai me falou, e ele falou: e tem coisa aqui que eu vivi. Quando ele chegou nos anos 50, finalzinho dos anos 50, início dos 60, ele falou: eu colecionava esses gibis. Eu era fã desses faroestes que estavam sendo publicados. Meu E eu pai não. citou a mesma coisa, Levi, os gibis É, de faroeste. Ele falou, isso aqui eu tinha. ele Eu falou: falei, eu não pois é. sabia que a motivação para ter tanto era por causa da censura aos super-heróis. Olha só. Porque Foi uma ele falou que descoberta. ele falou: eu lia muito, mas não imaginava. Ele falou que sabia, assim, da censura, porque como Sim. adolescente, nas escolas, ele falou que era incentivado a não ler gibi. Olha só. Você lia literatura, gibi não. E aí ele falou que nas delegacias de ensino e delegacias de polícia ficava um cartaz que mostrava uma criança muito feliz, muito bonita, lendo gibi sentada na calçada, perto de uma banca de jornal. Aí punha um dizer assim, né? Começa assim. Aí tinha a segunda parte do cartaz. Termina desse jeito. Uma pessoa atrás das grades, presa Que absurdo. e pagando por algum crime. Mas lendo o gibi atrás das grades, não. Não, atrás das grades já não podia mais. E aí fala, assim, evite que o seu Ainda filho bem que vá a gente se para a livrou dessa aí, hein? marginalidade. Ele falou, evite que o seu filho vá para a marginalidade. Ô, Levi, deixa eu Que fazer uma absurdo. pergunta aqui. Deixa eu fazer a pergunta aqui, Levi.
Você que está com uma editora há algum tempo, editora que você trabalhou, a gente te conheceu, né? Você trabalhando na Panini durante muitos anos, Sim, e de repente você saiu e foi a fazer a Hyperion e começou a lançar um material diferenciado e tal, coisas bem legais e tal. Mas assim, como é que foi acomodar a estrutura da Hyperion para receber um projeto gráfico desse tamanho aqui? Como é que... Olha, eu confesso que eu tive que desacelerar a produção da Hyperion para poder acomodar isso melhor, e ao mesmo tempo eu estava produzindo algumas coisas para Panini. Sim. Então, eu deixei a Hyperion parte editorial de quadrinhos bem de lado e foquei mais no livro, porque eu achei que era muito mais necessário. O investimento de revisão, de pesquisa, de confirmação de dados, exigia mais, e eu devia ter mais atenção mesmo. Então, eu segurei o freio de mão na parte editorial da empresa e falei, não, vou focar nisso aqui porque tem que sair e tem que sair bonito, perfeito. E é interessante que é uma obra que parecia que não ia acabar nunca, porque cada vez que a gente mexia Nossa, é alguma verdade. coisa, a gente lembrava de algo e falou, peraí, não, mas por que isso não está no livro? Quando a gente pesquisava, mas esse fato que entrou aqui enquanto isso no Brasil, teve outra coisa mais importante naquele ano. Será que não ficava melhor trocar por isso? Ou alguma coisa que a gente descobria no momento final, tipo algo que o Nick Nicholson, por exemplo, citou, o filme Hitler Terceiro Mundo, que eu desconhecia e não sabia que tinha uma participação do Coisa, um filme brasileiro com participação Com o do Jô Coisa Soares. e Jô Soares de Samurai. Em Você lembra desse filme, Heitor? 1968. Eu já vi um pedacinho desse filme, sim, já vi. Eu lembrava disso porque eu tinha visto no Facebook. Talvez o Nick Nixon colocou isso aí alguns anos atrás. Só que assim, Acho que sim. né, não ficou na mente. Quando ele trouxe, Exato. eu falei, pô, é verdade, eu lembro. E a gente conseguiu colocar ali, espremeu no Em 68 ou 69. 68. 68. Entrou lá Conseguiu colocar esse filme. Então foi a primeira aparição do Coisa nos cinemas, foi nesse filme. E com o visual do coisa rochoso, como pedra. Sim. E não aquela forma meio disforme que ele aparece no início do quarteto. Que, por coincidência, também foi em 68, no mesmo ano. Ele fez uma estreia na Ebal, né? O livro tem essa coisa assim, anos 60, tá? Essa linguagem visual, tudo. Aí, tipo, os apoiadores do crowdfunding do Catarse receberam isso aqui junto, né? Sim, que imita aquela propaganda dos gibis da Ebal dos anos 60. 67. 67. Quem é que redesenhou os personagens? Foi o Matias Strebe. Matias Strebe. Isso. Ele é demais. Sei quem é ele. Ele é professor no Dínamo Estúdio. Tal, não dá nem para botar no canal direito o pôster inteiro, né? Tem que afastar mais aqui, né? O Matias Strebe tinha feito esse pôster no meu no meu livro anterior. Ó, que legal. Ele também é a arte dele, ó. Lindo. Ele é demais, esse artista. Ele é demais. Ele Muito é maravilhoso. Foda. Muito foda. E aí ele recriou o cartaz pintando os personagens com um tom realista, mas a montagem do cartaz inteiro era para lembrar o antigo anúncio da Ebal quando lançou os super-heróis Shell em 1967, que era uma parceria da editora com os postos Shell. A pessoa abastecia, ganhava um gibizinho e ao mesmo tempo estava estreando na TV os desenhos desanimados da Marvel, né? Aqueles que não tinham movimento, era só às vezes a boca que mexia, uma perninha. Lembro. Tinha as músicas que entraram icônicas, né? Para o inconsciente coletivo, né? Spider-Man. Ou aquelas que a tradução era mais interessante do que a música original, né? A do Homem de Ferro era melhor. Eu não vou lembrar a letra, senão eu cantava. Tony Stark tira a onda. Cientista espacial. Mas também é Homem de Ferro. Elétrico. Titânico. Genial. É demais, cara. É demais. Dura armadura, Homem de Ferro. É lenha pura. Homem de Ferro, e o é verdade. Hulk, que era Na Fossa Vive o Hulk, né? Na Fossa Vive o Hulk. Eu falei, mas quem teve essa ideia, né? Olha, as versões é de um cara chamado Abdon Torres, né? Que eu sei disso. Eu estou estudando essa matéria há bastante tempo.
E só que as gravações envolveram o MPB4, que gravou Olha que todas legal. essas canções, inclusive aquelas músicas de abertura. Pois você é mais um valente herói do Clube Marvel, que abria um bloco de desenhos. Isso aí, o MPB... Tem mulheres também ali, mas talvez seja de quarteto em si, mas eu não... A pessoa que estava envolvida com isso na época é o Magro, que é um dos integrantes do MPB4 que morreu. Ele era o cara entusiasmado. Você pergunta para os sobreviventes, eles nem se lembram, mas eles gravaram tanta música de desenho animado que não se lembram mais. Mas o Magro fala isso. Nesse ano foi uma proliferação de desenhados, né? Que tinham músicas, temas envolventes, e a participação de grupos musicais brasileiros é muito conhecida, mas é pouco divulgada. Até narradores, né? Que a gente conhece como Léo Batista, Sim, era narrador dos desenhos da Marvel. exatamente. Sim. O seu Peru, o Rolando Drummond, o seu Peru dublava alguns personagens. O Lima Duarte também. É interessante que o Léo Batista, por exemplo, ele não gosta de ser lembrado pelas locuções né, pelas narrações dos desenhos da Marvel. Parece que uma vez entrevistaram ele ficou meio bravo por tocarem nesse assunto. Eu liguei para ele assim, perguntando sobre isso. Assim, eu não me lembro mais disso, não sei o que você está falando, não quero saber. Ele era fã da DC, ele tinha vergonha desse. Acho que sim, era decenalta. É uma besteira isso, né? É um trabalho. Se alguém tá trazendo isso, é porque acha legal, sabe? Claro. É um resgate. Pô, você lembra disso? Porra, legal, realmente, eu gravei. Besteira renegar, né? Um trabalho que você fez. Meu. Ele foi pago, acredito eu, né? Por isso. Então... Isso me lembra um pouco, por exemplo, o ator do Jaspion, o seriado do Tokusatsu dos anos 80, né? Ele não quer mais saber, né? Parece, não quer mais saber de nada. Ele se mudou para uma vila pesqueira, ele abriu uma escola de mergulho, alguma coisa assim, e ele odeia quando vão alunos lá que querem relembrá-lo da época que ele foi o Jaspion. Tanto é que teve o livro brasileiro sobre a trajetória do Jaspion no Brasil, e ele não concedeu entrevista, que ele falou que ele não ia dar nenhuma entrevista. Nossa, que besteira. E ele estava bloqueando fãs brasileiros que iam para lá, para o curso dele, só para falar com ele, porque gostavam dele por ser o Jaspion. A não ser que ele teve alguma decepção, assim, então, com um projeto, eu imaginei sei algo lá. assim, né? Deve ter sido algo às vezes o cara foi enganado, perdeu dinheiro, eu não sei. Perdeu dinheiro. Mas, cara, mas tem os fãs, sabe? Os fãs é pelo prazer de ter assistido. Porra, cresci com o Jaspion. Sabe? Porra, é legal, mas sei lá, né? Igual o ator do Todo Mundo Odeia o Chris, né? O adolescente, né? Que sim. Sim. Ele odeia os fãs. Parece que ele odeia ser lembrado que fez o seriado. Em compensação, o Terry Crews, que fazia o pai dele, adora. Adora, né? Até que não sai daqui, né? Tá toda hora gravando comercial da Shopee. Vai saber, né? Virou um menino propaganda. Mas voltando ao livro... Voltando ao livro, eu tenho uma curiosidade, assim, se você me permite, mas pode concluir o seu raciocínio. Não, por favor, pode não, vocês estavam falando da questão do processo de pesquisa e seleção, né? A gente gosta muito dessa coisa dos bastidores e tal. Triste tirar algumas coisas, é triste. Isso que eu ia perguntar, assim, teve alguma curiosidade que vocês quiseram incluir, mas não conseguiram por falta de registro ou por falta de material? Ale, alguma triste que você lembra? Não, às vezes é falta de espaço mesmo, né? O Nick Nixon tinha sugerido, eu tenho aqui a imagem, era uma propaganda de um sabonete que o Namor faz. Eu não lembro a marca do sabonete. Era um sabonete dos anos 40. Então o Namor falando, olha, no oceano eu só uso esse sabonete aqui, é um sabonete tal. Ele só não entrou, o Nick Nixon me alertou, eu falei, eu sei disso aí, mas não dava tempo, porque já estava fechado, eu falei, vai ter que deslocar um verbete, colocar, eu falei, deixa quieto. Então algumas coisas assim, mais estranhas, uma outra coisa ficou de fora mesmo, por falta de espaço. Devia ser granado ou febo, né? Não entendi, desculpa. Devia ser granado ou febo que ele usava. Puta, eu não vou conseguir achar agora, mas algo assim. Febo não era eu outra. acho que era granado, viu? Eu vou confirmar, depois eu falo. Assim, por falta de espaço, uma outra coisa, né? A gente podia vamos citar isso, né? Poderia, né? Até falei pro Levi, queria ter falado deste aqui. Mas mas ele tá bem amplo, a minha ideia era falar de todas as editoras.
Então, ô Heitor, você falou daquele primeiro livro. O primeiro livro eu consegui catalogar 40 editoras. Nesse almanac são 55. Para você ver como a pesquisa aumentou, né? Demais. Tudo bem, entrou essas últimas, Planeta de Agostini, não, Planeta de Agostini entrou uma ou outra, a Dark Side, porque publicou um quadrinho, né, da Marvel, aquele N do Stephen King, não é o universo Marvel, né, mas foi editado pela Marvel. Mas muita coisa antiga, por exemplo, uma editora chamada Vida Doméstica. Lembra dessa editora? Lembro do. Eu descobri há pouco, assim, né? Eu fui ver que tinha esses materiais de bichinhos da Marvel, né? Que é o Super Coelho, o Homer, o Fantasma. Eu falei, pô, que legal. Eu nem sabia, né? E aí isso entrou na pesquisa. Então, assim, a gente conseguiu ampliar bem, conseguiu divulgar bastante coisa. Então, assim, uma outra coisa pontual, assim, talvez... Vocês seguraram até 2024, né? Porque 2025 já tem uma nova, que é aquela editora que lançou aquela versão do Quarteto Fantástico número 1, que é expandida. Qual o nome Não, é a Excelsior. Excelsior. Mas ela está no livro porque ela lançou um mangá uns 1 ou 2 anos atrás. Então ela entra em 2023 ou 2024. Então ela está aí. Então entrou. Então, se entrasse uma editora nova, eu ia ficar pistola. Falei, pô, eu queria ter, né, mais uma para entrar para o catálogo. E a gente estabeleceu o limite de 2024, porque arredondava para 85 anos, entre 40 e 2024, né? Porque foi o ano de 1940 no início, e termina 2024 no último mês. Então foram 85 anos de história. Eu falei, fica ruim depois a gente falar 86 anos, fica quebrado. Aí é uma coisa mais minha, pessoal, sabe? Tipo aquelas coisas de toque. 85, 90, 86 não. E a gente chegou a pegar as coisas que saíram da Comic Con, né? Os facsímiles. Sim. Foi inclusão de última hora. A gente falou, vamos pegar e colocar isso aqui no finalzinho. Entrou também. Porque aí a gente trocou de um livro que não ia sair mais, né? A gente trocou de um livro que atrasou, acho que era o do Namor, não lembro. O Busão do Namor, né? Porque ele entrou, porque assim, a Abril não publicou inteira a saga, né? Publicou o começo. Então, assim, era para falar que finalmente a série do Namor do John Byrne estava completa. Mas eles prometeram, mas não saiu. E a gente teve que tirar fora, porque não saiu. Saiu agora. Eu vi um vídeo essa semana aqui de alguém colocando o busão. Aí eu me lembro de uma outra, além da inclusão do filme do Hitler Terceiro Mundo, que a gente falou, putz, como é que a gente vai fazer agora para incluir essa informação? Porque é importante. Tirar, fica parecendo que ficou incompleto o livro. Embora a gente tenha cortado algumas outras, que é como diz, né, na sala de edição ficam jogados aqueles cortes do filme que ninguém nunca vai saber que esteve. E algumas coisas tiveram que sair. Mas aí eu lembro que o Van chegou com uma figurinha do chiclete, onde o Wolverine chamava Wolverine com V. E era um aí entrou aí. Aí não sei se era da Ploca, do Ping Pong. Eu acho que era do Ping Pong. A primeira aparição do Wolverine no Brasil, né? Eu falei, vamos colocar, porque é a primeira. Acaba sendo um fato inédito, ninguém nem sabia que isso tinha figurinha disponível. Falei, vamos tentar encaixar aqui em alguma parte da página. E aí foi feita um ajuste de texto, de imagem, o Van diminuiu uma coisa aqui, aumentou outra coisa ali, e aí conseguimos incluir. A mesma coisa com o Hitler Terceiro Mundo, que deu para colocar um frame com coisa em destaque, né? Mostrando que é a primeira vez que o nosso pedregoso laranja de olhos azuis apareceu no Brasil. Demais. E antes até de qualquer adaptação americana, né? É muito engraçado isso. E várias coisas a gente teve que decidir na hora, até questões de... Enquanto isso, o que estava acontecendo no Brasil, o que era mais importante? Colocar a primeira música de um autor, o hit do momento, o prêmio que ele ganhou, ou algum filme, o que foi mais decisivo politicamente, ou no esporte. E tinha muita coisa que a gente precisou rever. E era algo tão intenso e acontecia tantas vezes que eu falei, nossa, acho que a gente não vai acabar nunca. E isso dava um certo desespero, pelo menos eu sentia assim, porque eu me sentia pressionado, porque o Van e o Alexandre já tinham feito toda a parte deles.
Eu tinha que concluir aquilo de algum jeito. E era chato quando eu tinha que chegar e falar: pessoal, precisa consertar isso aqui, ou trazendo uma informação a mais, ou deletando, porque vai ter que mudar. O verbete vai ter que mudar de ano. Não foi nesse ano, foi em outro. Dá para encaixar na outra página? Rapaz, ainda bem que isso foi poucas vezes, de encaixar em outra página algo. Isso aí não foi Mas, muita coisa assim, mas ainda bem que não, foi isso mais não. fácil, né? Deu para resolver com facilidade. Mas toda vez tinha alguma coisa, né? Ô, Levi, É, conta do índice pro Heitor e pro Sal. nossa, verdade. Quando o Ale e o Da Vânia onde, da onde apresentaram o você tirou a livro, ideia do índice? Fala pro. não tinha um índice. E aí eu pensei, nossa, mas isso aqui é muito importante. Eu falei, poxa, imagina que alguém vai ler esse livro e aí ele quer saber em que página que estava o fato sobre a primeira aparição da Loura Fantasma. Como ele vai saber isso sem folhear o livro inteiro? No índice. E como a gente vai fazer isso? Aí eu falei, pô, Alexandre, você tem tudo isso listado ou não? Vai ter que fazer na unha. Aí ele, bom, então, vai ter que ser na unha. Porque eu nunca não tinha parado para pensar nisso. Eu, Não é eu, o re- tipo de eu revi- coisa revisitei a minha época de escola, todo. quando eu tinha que fazer Nossa, castigo. Tinha um é. professor que pedia para copiar a prova, não sei quantas vezes, quem tirava menos de 5. É isso aí, ó. É Mas uma ficou bonito. trabalheira. É uma É, trabalheira, mas sim, é, sim, fica bonito e fica funcional também, né? Sim, Para porque pesquisa, assim. aí ele vai pela indicação do verbete, a página em que se encontra, aí está em ordem alfabética, teve que localizar tudo. Que E ainda trabalheira. a gente, depois revirando isso na revisão, fez um monte de alteração, mudou é. bastante coisa. E algumas Mas coisas aí, assim, Capitão América, 10 linhas várias de- vezes, aí você coloca todas as páginas em que ele apareceu, Tocha Humana, todas as páginas que ele apareceu. Pessoas ou personalidades, atores, celebridades, cantores, foi citado em alguma parte, Os tem que títulos entrar. originais. Títulos Nossa, originais, é, É, tipo, sei lá, chamava Avengers. é, Putz, quantas vezes apareceu Avengers no livro? pois Vamos é. lá, procura. Universo cinematográfico Marvel, personagens. E aí tinha que localizar tudo. Nossa, eu acho que os dois me odiaram muito, mas eles não falaram nada. Mas eu acho que o Alexandre deve ter me odiado mais. É, aquela dor Não, nas costas tinha do dias que eu falava, cinto meu, não deve aguento mais ser fazer as isso. Amanhã eu espetadas que ele volto. dava no bonequinho. É, fazer um voodoo do Mas Levi. ficou lindo, porque Não, valeu a pena os demais. dois tiveram uma boa sacada de colocar o Hulk do Correio Gama, que eu acho uma imagem muito icônica, como o host do índice, né? É, Ficou muito bonito que era isso. da sessão de E, cartas da Abril. e Exatamente. cada letra, cada verbete tem a ilustração de um personagem que está dentro do livro. Tanto é que a gente tinha pensado, e algum dia a gente vai fazer isso, Deus quiser, cada verbete era uma imagem, certo? Então a gente queria fazer um jogo da memória. Ah, é verdade. Era uma das opções que Dos, a gente tinha dos de brindes. apoios dos brindes do Catarse. Só que como não atingiu a meta que a gente precisava, a gente deixou de lado. Mas é aquela coisa, deixou de lado, mas É, está pronto. Deixou tudo pronto lá. é. Algum dia a gente revisita isso que legal. e vamos fazer dar Eu certo. adorava quando era criança, jogo da memória. É É. uma Sim, lembrança porque que eu. a gente queria não só trazer boas memórias, boas lembranças para os leitores, mas também fazê-los interagir, Sim, emergir naquilo que a gente viveu. sensacional. Ah, por isso que a gente deu o pôster com essa arte para o leitor lembrar, olha, apesar. E tanto que no verso tem a arte original do pôster, do cartaz Pode crer, original. No pode verso do crer. pôster tem lá a arte reproduzida como ele saiu a primeira vez. E na sobrecapa, que também foi uma tiragem limitada, na sobrecapa a gente colocou dentro dela o anúncio da Editora Abril. Você lembra Esse dessa, Sol? anúncio, esse anúncio ele saiu nas revistas Aventura e Ficção e Conan. Só Saía saía nelas. E Só saiu saía nas nas grandonas. americanas também, né? Nas americanas também Sim, tinham. sim, a americana tem, e aqui está a reprodução do americano.
Olha aí que legal. O esboço original, a arte pintada, que tem uma certa diferença, e a arte brasileira, que foi adaptada pelo Estúdio Abril. Ela não é exatamente a mesma, até porque precisou É mudar um os anúncio gibis bem, que ele bem lê. marcante, assim. Sim. Na minha Eu me lembro época, porque... eu É, gostava de ver esse anúncio, eu achava, sim. sabe, me Toda pegava. vez Falei, que eu porra, li o que legal. gibi do Conan, o Aventura de Ficção, que tinha esse anúncio, eu parava para ler ele de novo, todas as vezes. E ficar viajando na mesa do personagem, É, tentando ver quais eram os gibis que ele estava lendo. E é, aí foi algo que a gente teve um cuidado, que para quem não sabia o que estava acontecendo no gibi, aqui tem os gibis que ele está lendo na mesa dele e as sinopses das histórias que estavam dentro daqueles gibis. Então o leitor Sensacional. fica informado até sobre isso, para saber, Ela, olha, ela, ela aponta para um período assim que, tipo, o leitor de quadrinhos que comprava quadrinhos naquela época era esse cara aí que, tipo, ia para trabalhar, comprava o gibi antes de ir para o trabalho, aí é, chegava a hora do almoço, parava, dava uma lidinha e tal, né? sim, Esse leitor, de uma certa maneira, não acompanha mais dessa forma, porque o gibi é, se tornou outra coisa, né? O quadrinho se tornou outro tipo de produto, né? sim. eu me lembro, eu trabalhando no banco, eu parava a minha hora do almoço, sacava os gibis da bolsa lá e começava lá no refeitório, no restaurante, dependendo de onde eu estava, e começava a ler depois que acabava de almoçar. Saía correndo, lógico, para voltar para bater o ponto, porque a gente acabava perdendo a hora viajando na Nas histórias. leitura. Porque, sei lá, eu gosto de ler, independentemente de ser quadrinhos, sabe? Eu leio qualquer coisa, até bula de remédio eu estou lendo. E é uma coisa que a gente incentiva muito em casa também. As meninas aqui todas leem, compram seus livros, têm seus Kindles, têm suas coleções de gibis. Algumas são mais focadas em true crimes e outras em coisas mais pop, mas todo mundo está lendo. De algum jeito, alguém está lendo aqui em casa. Isso é algo que eu incentivo desde sempre. E é algo que eu gosto de fazer as pessoas é, fazerem também, sabe? Porque ler é importante. Não é porque é quadrinho que é uma leitura menor. Assim como, por exemplo, tem gente que fala que literatura que vale é só livro. Não, meu querido. Tem livro, Besteira. tem livro também que é muito bobo e ninguém fala nada contra isso. Tá aí Sim. Crepúsculo que não me deixa mentir. E os fãs de Crepúsculo que não reclamem. Não, só Mas Crepúsculo, 50 tons de cinza, essas coisas sim, assim. são coisas mais pop, mais bobinhas, por nosso olhar, mas é a minha opinião. Para quem Claro. compra e lê e adora, para ela tá valendo. Então que leia, sabe? É. Tipo, eu não tenho nada contra quem lê, eu acho Não, o barato maravilhoso. é ler. Eu Barato concordo é com você. ler. O barato é O ler, que né? eu acho ruim é não ler. É não Aham. ler. O que eu acho ruim é não ler. Pois é. Uma coisa que me incomoda um pouco são os audiobooks. Eu tenho ainda um pouco de birra com isso, porque eu Nunca acho que experimentei. porque eu acho que quem não precisa está comprando. Eu acho que é importante para quem, por exemplo, tem alguma deficiência visual, não vai conseguir ler. Ok, um audiobook para ele resolve. Porque talvez ele está cansado de ler braille, sei lá, e a pessoa está mais distraída, Sim. se concentra melhor. Mas eu acho que nós, leitores comuns, habituais, ficar ouvindo audiobook por preguiça de ler, É. aí é muito para a cabeça, né? É igual o pessoal que fica preso nos vídeos dos shorts do YouTube ou nos curtinhos do TikTok e não sai dali e não vê mais nada maior que 30 segundos. Passou disso, ai, que eternidade, um filme de 1 hora. Meu amigo, filme de uma É. hora para você é uma eternidade? O Ah, cérebro vai entrando nessa, né? sim, Então, sim, É isso, infelizmente isso é. que eu ia falar. É. Daqui a Infelizmente alguns é. anos a gente vai ver o resultado disso, né? Que não vai ser Sim. muito positivo. Não vai Não, não ser. é. Eu vejo, por exemplo, pessoas que não conseguem ler um texto de uma Pois página é. inteira de texto numa tela. Não conseguem. Eles falam, ai, é muito texto. Pô, meu amigo, o que é para você pouco texto? 140 caracteres? Isso é o suficiente? Ah, não. Poxa, eu eu cresci. tô lendo a Bíblia, do começo de Gênesis e Apocalipse. Sim, A sim. minha meta é terminar no final do ano, porque a gente sempre lê trechos. Ou Sim, a gente lê Êxodos ou Apocalipse, né? é. Apocalipse. Ou algum livro dos apóstolos. Eu falei, vou ler do começo. Eu tô lendo.
Só que eu tô Sim. lendo e eu tô fazendo um resuminho, eu tô escrevendo só. Né? Nada, nenhuma análise assim. Eu escrevo e tal. E é isso Mas daí. é importante, sabe? Por exemplo, eu me lembro que eu tinha aquela coleção Vagalume, eu cresci lendo aquilo. Nossa, é verdade. Eu era apaixonado. Cada novo volume que aparecia, eu devorava. Hoje as pessoas não têm esse prazer de buscar aquelas coleções que tinha no Círculo do Livro. Eu acho importantíssimo, e é por isso que eu brigo para que a gente tenha mais livros impressos, por mais que eu vá morrer soterrado pelas pilhas aqui em casa. Não, mas é importante, é importante. Eu não consegui convencer minha mulher a ler. Ela fica admirada, assim, às vezes reclama da quantidade de itens na estante, não sei o quê. E já tentei comprar, tipo, quadrinho de cachorrinho, que ela gosta, de Sim. pet, não sei o que, algumas coisas que ela gosta. Falei, pô, a Mulher Maravilha, ela gostou. Eu lembro que ela gostou na época do filme da Mulher Maravilha. Eu falei, pô, tem umas 2 HQs aqui da Mulher Maravilha que você vai achar legal e tal. Não Ah, consegui, não sou mas bom convencedor. um dia pega, um dia pega, um dia É. pega. Mas não Mas dá errado, eu acho importante Heitor. ter isso dentro de casa, sabe? Eu Sim, acho importante ter essa referência. Por mais que às vezes a pessoa não pegue para ler, em algum momento ela vai folhear. E o incentivo está aí. Eu acho que ler é maravilhoso, é libertador, é transformador, porque te traz novas ideias, abre a mente, expande o horizonte. Eu acho importantíssimo, sabe? Assim como teatro, cinema, cultura em geral, né? Poxa, convenhamos, cultura em Sim, geral, ela sempre nos agrega mais do que qualquer outra coisa. Música, literatura. a arte liberta, né? Como com a certeza. cultura, né? Quando a gente costuma falar. Mas Sim. a literatura me fez ser uma pessoa melhor, tenho certeza disso. Ô, Levi, Isso aí. como é que Olha, é? Como é que tá? Morgado também pode responder sobre isso. Como é que tá a carreira desse livro? O livro foi financiado pelo Catarse, teve um monte de sim, apoiadores. Ele está à venda no site da Hyperion, deve estar indo para os sim, eventos, né? Imagino. A sim, Amazon também Mas hoje. está na Amazon sim, também. tá. Quer dizer, esse é um livro que precisa ser muito conhecido por todo mundo que lê gibi, ou que já leu. Eu só estou um pouco triste com o andar devagar. Eu acho que eu me empolguei muito mais do que todo mundo e eu achava que ia ser uma explosão. Não está Entendi. sendo uma explosão, está sendo uma queima lenta e contínua, mas eu achava que ia explodir de uma vez. E tem Mas algum motivo que você acha que causou isso? Porque eu o acho que livro talvez. vai ser sucesso. Sim, mas eu acho que talvez as pessoas que veem o projeto e não têm ele em mãos têm mil pensamentos sobre o que ele é e evitam embarcar sem ter certeza do que realmente é. Quem comprou achou maravilhoso. E aí Hum. é uma parte boa, porque vem um ciclo vicioso e virtuoso, em que aquele que compra indica para o amigo, aí o amigo olha, oh, pô, isso aqui é muito legal, e vai lá, indica, e aí começa a pingar as compras no site, na Amazon, na, em outras livrarias. Por exemplo, a Mundos Infinitos, ela já pegou da gente, acho que 45, em 2 semanas eles já não têm quase estoque. E eles vão pegar mais 20 agora para passar para a terceira semana. Então, eu acho isso um bom resultado, Claro. Vamos, porque Poderia ser melhor, lutar né? contra Mas é lutar contra vamos, aquela coisa de que a pessoa não quer ler um livro ou porque não tem histórias em quadrinhos. sim. Sim, não tem Vamos, histórias em quadrinhos. vamos fazer um trabalho aqui, Heitor, agora, para a gente fazer aquele recorte bonito para botar nas redes sociais. Levi Trindade e Alexandre Morgado. Por que os leitores de quadrinho deveriam ter na sua estante o Almanac Marvel? bom, deveriam ter na estante porque é um resgate de 85 anos da Marvel no Brasil, atrelado com a nossa história e atrelado com um cenário de quadrinhos, que é uma fusão de textos onde a pessoa se identifica pelo ano, pelo período, o primeiro quadrinho que leu, aquele quadrinho que marcou. Então, assim, é um livro de história, ilustrado, capa dura, papel bonito, fitilho, e tem um monte de coisas legais.
E é uma celebração do nosso mercado, é um livro brasileiro. Por mais que seja uma editora americana, mas a Marvel é dos Estados Unidos. Sim, é dos Estados Unidos. Mas são os quadrinhos publicados no Brasil. São os editores brasileiros que editaram esses gibis. Então, assim, a Editora Abril, a Editora Globo, a Block, a RGE, Panini, e entre outras, são 55 editoras. Então, é um resgate histórico, com quadrinhos que algumas pessoas, ou a maioria, não sabiam que existiam. Eu não sabia que o Roberto Marinho tinha lançado o gibi, muito menos quadrinhos da Marvel. E é um resgate maravilhoso que mostra o quão fértil é o nosso cenário de quadrinhos nacionais. E eu diria, acrescentando, se você gosta dos filmes da Marvel, das animações, dos quadrinhos, e quer saber as origens da publicação no Brasil, como foi a publicação do primeiro gibi, quem foi o primeiro personagem, qual foi o primeiro crossover, o primeiro encontro entre heróis, quando que a febre de super-heróis se tornou tão importante a ponto de empresas fazerem campanhas publicitárias recorrendo aos personagens dos quadrinhos, tudo isso você tem aqui. E mais, isso aqui serve como uma cápsula do tempo. Você pode viajar no tempo para qualquer ano, qualquer mês, qualquer dia e ver como é que estava o seu país ou a sua própria vida. Visitar o dia que você fez o primeiro pedido de namoro, a primeira namorada, o primeiro escorregão numa partida de futebol, o primeiro braço quebrado, o primeiro não, o primeiro casamento, o nascimento do primeiro filho, o primeiro pet. Aí você vem aqui, eu estava aqui naquele ano fazendo tal coisa, o meu primeiro emprego, eu estrei como office boy nas empresas tal. O que estava acontecendo naquele ano nos gibis e no Brasil? As primeiras minisséries, os álbuns de figurinhas que eram editados junto com os gibis como brinde, brinquedos que eram atrelados a campanhas dos personagens, seja na Gulliver, com aquela coleção antiga dos personagens em plástico rígido, e depois com a Secret Wars, que foi o maior evento comercial de marketing no Brasil, que obrigou a editora Abril a mudar a sua estratégia de lançamento e antecipar coisas que ela não poderia por conta da cronologia própria e bagunçar todo o mercado dela, mas de uma forma que consolidou a editora definitivamente no coração dos leitores brasileiros. E mais, quer saber curiosidades como por que Conan, o Bárbaro, certa vez se chamou de Hartan, o Bárbaro? Olha Faz só. sentido para você? Descubra quem era o terrível Bolão que enfrentou os X-Men. Ou o Demolidor tinha um personagem, um inimigo tão terrível como o Pernalta. Ficou curioso? É o nome ótimo. Viaje para dentro dessa máquina do tempo, essa cápsula espacial que vai te transportar para uma dimensão onde você vai se divertir e, ao mesmo tempo, vai conhecer muito da história editorial brasileira e da trajetória da Casa das Ideias no Brasil. E, como diria Stan Lee, enough said. Sensacional. Esse vai ser o recorte. Antes de botar a gravação no sábado, eu já vou fazer um recorte amanhã. E aí eu marco vocês também para a gente fazer. Mas eu queria fazer um recorte aqui que o Levi falou muito espertamente do cinema, né? Porque realmente a Marvel, hoje em dia, se você pergunta o que é Marvel, as pessoas vão remeter ao cinema. E nesse programinha aqui sobre quadrinhos que a gente grava de 15 em 15 dias, a gente sempre dedica um espaço a falar de quadrinhos que estão saindo. Então eu pensei aqui com meus botões que não dá para falar só de quadrinhos. A gente já falou de um quadrinho, de um livro que está saindo, que é o Almanaque de Curiosidade Marvel, né? Mas eu queria reunir algum material mais recente do Quarteto Fantástico, que está agora, no momento, é a Marvel nos cinemas atualmente, é o Quarteto Fantástico. Vocês viram o filme? Eu assisti. Ainda não. Eu assisti. Tô desesperado. Eu saí do cinema feliz. Gostou? Saí feliz. Adorei. Eu tô evitando spoilers como gato tem medo de água. Eu vi 2 vezes, gostei muito mais na segunda vez. Né? Legal. Aí eu queria falar um pouco de alguns lançamentos do Quarteto Fantástico aqui, mais ou menos recentes, né? Vocês podem até falar de outras coisas também,
mas eu queria falar assim, em ordem cronológica para trás, né? De Sim. coisas assim. O primeiro é esse daqui, ó, que acabou de sair. É um gibi que ele foi feito em cima do filme, Do né? filme. Explorando o universo do filme. o universo do filme, o Reed Richards de bigode, a linguagem visual, né? Do filme Sim. também, né? O logotipo da Marvel que tá ali em cima. É o rosto dos atores e tudo, né? Sim. Pô, que música Tá é bem essa, cara, tá próximo. tocando aqui? Não tá tocando nada aqui pra gente. Não. Não tá Tô ouvindo saindo nada. Eu tô ouvindo uma música altíssima aqui. Não, mas aqui pra gente aqui não sai nada. Não Pra vazou, mim também não. Peraí, como é que eu vou tirar isso? Mas enfim, Quarteto Fantástico. Cara, vou ter que dar uma pausa na gravação porque tem uma música altíssima. Do nada apareceu aqui. Vamos pausar, a gente já volta, vai. De onde vem isso? Sério que não vem daí? Não. Não. É o Galactus, bicho, que não quer deve descer. ser. Você entrou no trailer do Quarteto Fantástico e tá vendo aí o áudio, eu acho. Não, isso. Fecha as janelas aí, o Heitor. Ah, sim, já descobri o que é. Nada, que vai ficar isso tudo na gravação. Já descobri o que é. É uma live que eu marquei aqui de ver e tá começando, aí entrou uma música altíssima. Tá, ok. Assistindo live na concorrência, tá vendo? Pois é, a gente corta isso na edição. Então vamos tudo de novo. Acho que não corta, não. Então, Fica bastidores com o Heitor. Esse gibi aqui, então, é o seguinte: é um gibi em cima do universo do filme, né? Você vê que o Quarteto Fantástico que aparece aqui é o topeira do filme, e eu já dei um spoiler aí pro Levi, né? É o Reed Richards de bigode, o Pedro Pascal, a Vanessa Kirby. Isso é um gibi. Até a propaganda do verso aqui, ela reproduz aquele clima aquela arte retrô que tem no filme inteiro, né? Muito legal. Um gibi do Quarteto Fantástico. Publicidades, né? E matérias tipo Vogue, revistas da época. Tem, exatamente. Lá por dentro tem entrevista com o Reed Richards, essas coisas assim. O outro gibi do Quarteto Fantástico, que esse aqui eu recomendaria muito, porque é muito bom, mas que foge muito do Quarteto Fantástico que a gente conheceu na nossa vida inteira, é esse daqui, ó. Sim. Nossa, isso é muito bom. Isso aqui é o seguinte, a visão do autor, chamado James Sturm. Ele fez uma história que originalmente é uma minissérie, se não me engano, em 4 episódios, 4 capítulos, que ela conta o que aconteceria se o Reed Richards, John Storm, Sue Storm e o Ben Green não ganhassem os poderes com os raios cósmicos. Como é que seria a vida deles? Que legal. E dilemas que eles enfrentariam na vida sem os poderes, mas mantendo a personalidade que eles sempre tiveram. O Reed Richards sempre foi um cientista, né? O Ben Green sempre foi um cara mais valentão, mas assim, o John Storm era um adolescente que ele não engata aquela coisa pegadora que é muito característica do personagem dos quadrinhos, né? Ele não teria mais o Quarteto Fantástico com uma espécie de vitrine. Uma vitrine, um plus a mais para atrair as mulheres. Sim. Então, esse gibi aqui é muito bom. Lançaram no formato gigante aqui. E eu queria também destacar aqui uma coisa que eu li recentemente, que também não saiu há tanto tempo atrás, que é esse quarteto aqui com Alex Ross desenhando e escrevendo. Sim. Isso é muito bonito e é um traço do Alex Ross diferente, que ele não é pintado, é nanquim, né? É nanquim preto e cor, assim, normal. Mas, assim, é o Alex Ross, você vê que tem o estilo dele, né? E é uma história cósmica, que namora daquelas coisas muito viajantes que o Jack Kirby fazia, no final dos anos 60, principalmente. Né? E, então, ele explora muito. Isso é um gibi que vale a pena ler, é uma história que é rápida, né? Eu acho que agora, no momento, quando ele saiu, ele era muito caro. Mas acho que agora ele está mais barato com as promoções que apareceram e tal. Eu recomendo. O que vocês recomendam do Quarteto Fantástico, assim, para quem nunca leu, quem poderia mergulhar nos personagens? Sim. Olha, agora... vai você, Levi, vai você. Eu acho que vamos falar das mesmas coisas. Tem a Panini relançando a fase do Jonathan Hickman e também teve o Omnibus do Mark Millar. Eu acho que são 2 fases muito importantes do quarteto
que trazem elementos que com certeza parte tem no filme, parte vai ser explorado no futuro, e eles trazem o que tem de melhor na super equipe, que é a conjuntura familiar, a estrutura familiar, seja com a parte de humor, seja com a parte de drama, mas também com muita aventura, muita ficção científica e pelo menos para mim, foram histórias emocionantes, assim, me prenderam a atenção e que eu gostei pra caramba de ler. Aí vai a ler. Sim. Não, a Panini tinha iniciado a coleção clássica Marvel, publicando as primeiras histórias do universo Marvel, do Quarteto e dos outros personagens, né? Aí eles encerraram na edição 64 e eu tava na esperança que eles continuassem, né? Tanto é que eles cancelaram e retornaram agora com a coleção. Porque tem muitas histórias do Stan Lee com o Kirby que não foram publicadas no Brasil ainda, até hoje. Eu acho que são cerca de 14 ou 15 histórias, eu tenho anotado aí. E com a retomada com a segunda série, provavelmente eles vão publicar esse arco, o arco final do Kirby e do Lee. Então a gente vai ter essas histórias preenchidas no Brasil finalmente. Então o Levi falou do Omnibus. Quem de repente não quer comprar, não pode comprar pelo preço, pode ir atrás dessas coleções clássicas, né? Eles compilam 5 ou 6 histórias em ordem cronológica de Fantastic Four. E eu acho que é uma boa para quem não conhece tanto assim os personagens e quer descobrir como eles foram criados lá nos anos 60. Acho que é uma coleção bacana. O preço de cada um aí é viável, então a coleção clássica Marvel que os tornou famosos, né? É isso aí. Eu acrescentaria que além da coleção clássica Marvel, a Panini começou a soltar a edição definitiva do Quarteto Fantástico, né? Que são os encadernados, capa dura e tal, que acho que entraram as primeiras 22 histórias, né, no primeiro volume. Eu acho que eles vão chegar na fase do Kirby, não vai demorar. Tomara que eles coloquem as edições anuais também. Mas porque, se eu não me engano, foram 5 ou 6 que eles fizeram, o Kirby com o Lee. E até hoje não foram publicadas. Não sei se foi uma ou outra, mas muitas aí são inéditas. Sim. E uma coisa que eu também, dessa coleção clássica Marvel, eu traduzi alguns desses Quartetos Fantásticos. Né? Eu não li há muito tempo. Né? E quando eu fui ler, achei muito engraçado, porque eram outros tempos, né? Como era machista, né, cara? Como era, assim... Como a mulher... Como a Sue Storm era coitadinha. Sempre que acontecia alguém que era vulnerável no grupo, era raptar a Sue Storm, botar não sei aonde. E ela era um ponto ali... Isso mudou muito, né? E o filme novo é Cuidado com spoiler. O filme é bem reflexo disso, né? Para não falar mais do... Né? Não, e assim, todas as personagens daquela época do Lee e do Kirby, elas eram assim, né? A Garota Invisível, a Jean Grey, a Vespa, né? A sociedade era assim, né? E o legal é que a Marvel conseguiu reverter isso dentro dos quadrinhos. Porque, por exemplo, na era John Byrne, a Garota Marvel se transformou a Garota Invisível se transformou na Mulher Invisível, né? Eles trouxeram uma outra identidade, personalidade, assim, identidade. Outra personalidade. A Jean Grey se transformou na Fênix, né? Sim. Aí teve a Electra e teve outros personagens, a Tempestade, por exemplo. Então, com o tempo, as personagens foram ganhando mais características próprias, não só a personagem que tinha que ser salva, né? Aquela coisa, né? Vamos salvá-la. Ela foi capturada. Então, isso aí, dentro dos quadrinhos mesmo, como evolução, aconteceu. Isso é bem legal. Elas não só se tornaram independentes, como também podiam resolver a situação por conta própria. Dependiam de um super-herói para resolver o problema para elas. A Mary Jane foi um sinal disso também. Sim. Ela era uma garota jovem, independente, que não ligava para ter um namorado fixo. Ela vivia o melhor da vida que tinha oferecido naquele período, curtia como todos os jovens, não era recriminada por isso, mas eu acho que foi uma constante de mudança na cultura geral, né? Não só nos quadrinhos, mas também em cinema. A gente vê toda essa transformação da sociedade. E os quadrinhos eram um reflexo disso. E a Marvel estava muito antenada. Eu me lembro que nas primeiras histórias do Quarteto tem muito de misoginia por parte do Senhor Fantástico para cima da Garota Invisível, do tipo, ela não sabe o que está falando,
porque ele era o mais inteligente, ele era o homem, e às vezes, tipo, mandava ela ficar quieta. Não, mulher não tem vez aqui, não precisa falar agora. E isso era um reflexo da sociedade. Eu me lembro de anúncios publicitários da época que falavam: quer deixar a sua mulher feliz e quieta no canto dela? Dê um aspirador de pó. Era assim. É tipo, oxe! Aniversário da minha mãe, ela ganhava uma frigideira. Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Mas que bom que aquilo que vocês estão falando, os quadrinhos são um reflexo do seu tempo e se adapta, né, ao seu tempo. A partir do momento que essas questões também são discutidas em sociedade, vão mudando alguns paradigmas e tudo, os quadrinhos acompanham isso. E muitas vezes antecipam a discussão também. Exato, isso também. É bacana. Mas ao mesmo tempo é curioso ver que foi na revista do Quarteto Fantástico que apareceu o Wakanda e o Pantera Negra pela primeira vez, né? Que a Wakanda era uma nação super desenvolvida no meio da África e tinha um líder negro e tal. Isso é uma coisa também. E ele era o Black Panther, progressista, né? Ele era o Pantera Negra. Ele era o Pantera Negra. E nos Estados Unidos da época você tinha o movimento cultural de resistência cultural. Os próprios Panteras Negras. E aí começou outros personagens negros a aparecerem, né? Então é isso daí. Luke Cage. Na própria DC também. Também. Os primeiros passos foram dados nos quadrinhos. Na minha opinião, foi o que abriu muitas portas, na verdade, para algumas transformações que ficavam meio que jogadas para segundo plano. O gibi acabava em contato com a massa maior de leitores, porque eram baratos na época. As crianças tinham acesso, adolescentes, jovens, os adultos, e começava a discutir isso em faculdades, em escolas, virava tema de dissertação acadêmica. E eu acho isso sensacional, sabe? É para mostrar a importância que tem a literatura, o quadrinho, sabe? Não é só gibi, não é só um entretenimento, é algo também que pode transformar a vida. Algumas pessoas ainda falam, né? Nossa, você lê gibi, né? Você vai perder um pontinho da minha admiração. Nossa, que comentário assim, horrível. Ninguém é obrigado a ler gibi e gostar de gibi. Beleza. Mas assim, tenta procurar entender o viés por trás de tudo isso. É o que o Olivia acabou de falar. Isso aí traz um dilema moral. Muitas histórias do Lico, Kirby, até depois, tinha um dilema moral positivo, sabe? Às vezes um vilão era derrotado, e aí fala, porra, o vilão foi derrotado, e os heróis não ficavam felizes com a derrota. Ele falou, porra, ele poderia usar esse intelecto que ele tem para o bem, né? Nós derrotamos, mas eu não estou feliz com a derrota dele. Então, assim, era o bem contra o mal, mas tinha esses dilemas. Pô, é verdade, né? O Dr. Octopus poderia usar a inteligência dele para ajudar as pessoas, né? E ele quer fazer o mal e tal. Então, tinha esses dilemas, e entre outras histórias. Histórias com drogas, na própria DC teve, a história do Homem-Aranha com o Harry, sabe? São histórias que trazem um dilema moral. Você fala, poxa, né? Que bacana isso. Então, fica a dica aí para quem fala que você lê gibi, né? O gibizinho, não é só um gibizinho, tem uma estrutura por trás. Ô, Morgado, se eu escuto alguém falar para mim, você lê gibi, perdeu um pontinho comigo, eu não quero mais a amizade dessa pessoa. Sei lá. Tipo assim, se eu perdi um pontinho com ela perdeu a minha amizade com a pessoa que... Eu acho estranho você apontar o dedo, sabe? Olha, eu não gosto de quadrinhos. Olha, eu não gosto de gibi. Tá bom, não tem problema nenhum, né? Beleza. Mas você desmoralizar alguém por gostar, né? Nossa, adulto, homens de 40, 50 anos lendo o gibi, sabe? Pois é. E os próprios dramas pessoais dos personagens, né? Porque você tem o lado do Coisa no Quarteto Fantástico. O drama da aparência, de ser uma criatura de corpo rochoso, não se acha mais humano e acha que perdeu a humanidade, mas aí depois ele é mais humano do que quem está ao redor dele, humilhando ele, talvez pela aparência. Os próprios X-Men são com poderes diferentes, têm características próprias, alguns não são não têm nem aparência humana, mas eles lidam melhor com a aceitação, a diversidade e a proteção do gênero humano do que os próprios humanos.
Então, sempre teve isso nos quadrinhos, sempre Sim. teve Pois e é. sempre vai ter, e eu acho que isso é muito importante. As pessoas falam, mas hoje só se fala em política, mas isso também era, meu querido, minha querida, É. isso também era política. Capitão América número 1 A é o gente, a capitão gente dando um já. soco na fuça É, do bigodinho lá, bem dado, é, sabe? Quando É isso. a pessoa que faz esse tipo de comentário, a gente já consegue saber o que ela Sim. gosta, né? Do que pensa, ela. É. Aí, enfim. Meus aí não tem queridos, muita conversa, né? Não dá para ter muita conversa. não dá, não dá, não dá. Eu Heitor, queria, eu tem queria mais retornar um pouco. Eu queria retornar rápido ao almanac. Eu queria falar duas coisas aqui rapidamente. Uma coisa é a seguinte: o Levi, já te perguntaram quando é que sai o almanac Curiosidades DC Brasil? Já. O Alexandre já está cansado de ouvir isso também. Ah, muito bom. Olha, Então, seria muito, muito legal fazer, viu? mas eu acho que para acontecer, o almanac da Marvel precisa decolar, porque uma coisa É. depende da outra. Sim. É. Mas eu não diria que é impossível. Não diria que é Tá no impossível. radar, tá no radar. Tá no radar e é bem possível. Mas eu acho que para É. de se andar, o da Marvel precisa voar. Bem mais complexo, né? Eu acho, né? Para pesquisa. Eu acho que Mas dá um trabalho sim, né? Mas em certos pontos ela tem uma certa estabilidade, o que acaba jogando a favor. Mas tem alguns É. períodos que são bem complicados mesmo, para localizar tudo que saiu, quais personagens. Aquele período da Vertigo, então, que é uma bagunça, que Pois qualquer é. editora podia É. publicar a hora que quisesse. nossa. Só ali deve ter, pelo menos por baixo, ali umas Meados dos 15 ou anos 20 90, né? editoras. É. Porque saiu Metal É, Pesado, depois virou tudo em quadrinhos, depois Brainstorm, virou Atitude, Fractal. São ali. Fractal. Eu tentei mapear esse período aí, e é bem difícil, assim, viu? Eu falei com as pessoas da época, algumas pessoas não sabem explicar, assim, sabe? Pessoas que estavam lá. Falam, não, isso aí era um negócio de gibi que faziam lá, eu não sei muito bem. Então a gente Caramba. tem que pincelar essas informações. E é coisa recente, assim, é final dos anos 90. Não é coisa lá dos É. anos 40. 30. Exato. Vamos E era fazer assim, como. eram pessoas que não eram ligadas a quadrinhos que publicavam, vamos publicar, né? Tirando um ou outro que trabalhou lá, o Leandro Luiz trabalhou na Metal Pesado, por exemplo, tal. Mas o pessoal, os editores, os donos Eloir, ali, como chamava o editor da Metal Pesado? O Era o Leão Azulay. Leão Azulay. Eu trabalhei com ele. Leão Azulay, então. O Heitor sabe melhor do que eu aí, que ele era, né? Já ouvi muitas histórias dele, assim, que ele Da pá virada, não era por dentro dos quadrinhos e foi naquela, né? Naquela empolgação, enfim. Mas Muito bom. seria legal falar disso daí, viu? Seria legal trazer tudo isso daí. Tinha um aspecto que era Sobre isso. tinha um aspecto que é o seguinte também, acho. Eu não me lembro se os personagens da Time e Atlas, eles tinham tiras de jornal, né? Como os da DC tinham, né? Batman, Superman. Pois é. Isso aí, Eu onde foi publicado isso no Brasil? não. Deve ter dezenas de jornais. Eu acho que as tiras da Marvel, eu acho que começou com Homem-Aranha e com o Hulk mesmo, Sim. né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Eu teria que pesquisar assim para falar com certeza, mas eu tenho quase assim. Eu acho que foi esse período, porque antes não tinha. Se Não, fizesse tira de alguém, eu seria do Capitão ou do Namor, sei lá. Não teria muitos personagens para falar assim, né? Não ia fazer da Loura Fantasma, por exemplo. E, por exemplo, a RGE publicou quase tudo do Aranha e do Aranha e do Hulk, as tiras. Se não publicou quase tudo, publicou tudo. Elas costumavam sair nos almanaques. Sim. Agora, da DC. Vou mostrar um globinho que eu tenho aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. O globinho. Chamado suplemento, né, cara? Super Isso colorido. aqui é de setembro de 79. Olha que bacana. Tem alguns aqui. Sensacional. E tem o Superman no verso ali, né? Se bobear, né? Na última página. É que eu tenho só a página do Hulk, eu não tenho o inteiro. Eu só tenho a página do Hulk só. Ah, tá. Morgado, não tenho completo. Aproveitando que você já está em destaque, algum anúncio, seus recadinhos paroquiais, a gente está chegando ao final aqui desse papo incrível. Já convido vocês para a gente marcar um próximo aí, que esse não seja o único, né? Que bater papo sobre quadrinhos, sobre essa nossa paixão, sempre é muito bom. Sim, com certeza. Eu agradeço aí o convite, a
Agradeço aí ao Heitor por fazer a ponte, por trazer, trazer eu e o Levi para falarmos do livro. Eu agradeço, e é isso daí. O Almanaque das Curiosidades celebra é, o carinho que eu tenho assim pelos quadrinhos, né? Em especial pela Marvel. Eu comecei a ler de criança e eram os formatinhos da Abril, e meu pai só comprava os da Marvel mesmo. Eu gosto do universo DC, gosto de outras coisas também. É que o da Marvel é mais aquela coisa da minha infância. Eu acho que é por isso que eu tenho Sim, esse sentimento e tal. Mas eu gosto de tudo. Eu gosto de quadrinhos nacionais, gosto de tudo. E trazer essa história da Marvel no Brasil, para mim, é um prazer, uma honra, sabe? O Trajetórias eu falei com um monte de profissionais. Então, assim, eu conheci o JP, conheci o Elcio, o Figa, eram nomes que eu via ali nos formatinhos, né? O Leandro Luigi. Eu achava que o Leandro Luigi era dono da Abril, eu achava que ele era o dono. Eu até falei isso pra ele, eu era criança, eu achava que você era o dono. Eu via lá, sim, Leandro Luigi, né? Nossa, é o dono, naquela minha inocência de criança. claro. Então, assim, conhecer essas pessoas é um privilégio, ser amigo de todos eles, sabe? O JP, a gente tem a pizza do JP lá, é demais, né? O Mas, próprio Levi também, essa geração depois da Abril, o Levi, o Mário Barroso, e os amigos que eu fiz, né, pelos quadrinhos, o Heitor Piton me conhece há muito tempo também, e trazer esse resgate o Brasil, um livro brasileiro, um livro nacional, contando a nossa história, que é o ponto de vista da Marvel pelos olhos do Brasil. bom Então, demais. quem quiser comprar um exemplar, entre no site da Hyperion, tem na Amazon também, o Almanaque das Curiosidades da Marvel Brasil, e você vai descobrir os maiores segredos da Marvel publicado aqui. Coisa E é isso boa. aí. Obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos. Levi, meu amigo. Obrigado aí pela sua Uau! participação. Eu queria terminar falando do Levi também. O Levi tem uma editora com lançamentos bastante interessantes. E se o Levi puder falar um pouco do que está saindo, se tem Eu volto. alguma coisa que ainda não, que ninguém sabe ainda que vai sair, solta uns furos aí pra gente. Vou dar uma pincelada Fala. no que está saindo agora. Esse Olha aqui aí. é o nosso querido Usagi Yojimbo, volume 6. Essa aqui é a sobrecapa, para quem está achando estranho, por que o nome dele está escrito tão bizarramente? É uma questão de design, meus queridos. Mas aqui está a capa da edição. É É o muito volume bonito, hein, Levi? 6. Chama Ciclos e está trazendo o retorno de um personagem maquiavélico e muito importante para a trajetória do nosso personagem querido aqui, o nosso coelhinho samurai. E se engana quem pensa que isso aqui é uma historinha de criança, só porque tem um coelho fofinho na capa. Não. Ele também é para crianças, mas os adultos aproveitam mais, porque ele trata de tudo: filosofia, cultura, aventura, ação, humor, história tradicional, fantasia, folclore, tem terror, tem tudo, tem cotidiano. E essa edição, ela é um ponto especial para quem quer se tornar fã do personagem, porque além de ser totalmente inédita, claro, apesar do personagem ter tido publicações no Brasil, essa aqui é totalmente inédita e tem um ponto legal que é para quem quer começar a ler, porque ele vai revisitar o passado dele. Por isso que chama Ciclos, o encadernado. Muito bom. É uma volta às origens e vai definir o futuro do personagem daqui para frente. E, como eu estou falando que vai definir o futuro, aguardem, porque o próximo lançamento será o volume 7, que encerra a primeira fase da editora americana Fantagraphics, que foi responsável por encadernar e trazer as aventuras de Usagi Yojimbo lá nos Estados Unidos na década de 80 e 90. Depois disso, o autor, o Stan Sakai, que era e é letrista das aventuras de Gru, o Errante, o melhor bárbaro que já existiu no universo dos quadrinhos. Com Meu certeza. quadrinho favorito da vida é o Gru, cara. Sim, é um dos melhores. O Stan Sakai decidiu ir para a editora Dark Horse, depois de sair da Fantagraphics. Ele passou por uma editora menor, uma chamada Mirage, ficou lá um período curto e ficou décadas na Dark Horse. Então, no volume 7, nós encerramos a fase da Fantagraphics. E aí a aventura continuará pela fase da Dark Horse. Estamos nos trâmites de planejamento
de qual vai ser a estrutura com a qual nós apresentaremos a partir da nova fase, do novo volume, da nova série, para os leitores brasileiros. A nossa intenção inicial não é fazer como nós fizemos agora, que é um volume por edição americana, como foi feito lá fora. Talvez dois volumes americanos numa edição brasileira, para adiantar um pouquinho, porque a trajetória na Dark Horse é muito longa. São, acho que 25 encadernados, 25 ou 26. Então, se a gente fizesse um por vez, eu acho que daqui a 20 anos a gente estaria terminando, talvez, não sei. E eu não quero isso, nem para mim, nem para os leitores de Usagi Yojimbo. Então a gente quer andar um pouco mais rápido e aguardem novidades em breve, logo depois da publicação do volume 7, aí nós definiremos o futuro de Usagi Yojimbo pela nossa editora. Além disso, teremos a retomada de uma história do John Byrne, que é muito pedida pelos fãs da Sagrada Igreja de Byrne está no céu, que chama Tripla Hélice, que é uma continuação direta de uma HQ que nós também lançamos, chamada Trio. Como os nomes deixam pistas, Trio, ele quis homenagear a fase dele no Quarteto Fantástico, usando 3 personagens em vez de 4. E Tripla Hélice tem a ver com DNA, e tem a ver com X-Men, mutações. E ele homenageia a sua maior fase na Marvel, com os personagens dos X-Men, trazendo personagens próprios criados por ele, emulando aventuras que viveram na fase que ele esteve na Marvel. Então esperem muitas homenagens, muitas aventuras. É um quadrinho gostoso de ler, não vai mudar a vida de ninguém, mas também vai entreter pra caramba. E depois disso, claro, a gente vai retomar a série que os leitores têm nos cobrado bastante, que é O Único e Eterno. Nós lançamos o volume 1 faz alguns anos e retomaremos o volume 2 em diante a partir do primeiro trimestre do ano que vem. E para quem não sabe o que é, imagine a trilogia A Múmia, só que transfere para a Inglaterra e troca a múmia pelo Rei Arthur. Sensacional. Beleza? Entendeu? Sacou? Então, só que aquela coisa, né? Um grupo de extremistas malucos acha que trazer o Rei Arthur vai restaurar a glória da velha Inglaterra, porque é o que a Inglaterra precisa nesse momento. Só que o Rei Arthur vai vir. Sim, vem, mas ele vem com os ideais da época dele. Será que os ideais da época dele são compatíveis com os ideais da sociedade de hoje? Pois é. E será que as ameaças que o Arthur enfrentava naquele passado não vêm junto com ele? Feitiçaria, magia, dragões, fantasia. Esperem muita aventura e muita fantasia num lançamento que é escrito pelo Kieron Gillen, que ficou muito famoso escrevendo histórias de Star Wars e X-Men, e o desenhista Dan Mora, que atualmente acho que é o costarriquenho mais amado pelos americanos, porque ele está desenhando tudo. Desenha Superman, Batman, está desenhando, já desenhou Power Rangers, e agora parece que vai ser o responsável pelo maior crossover que a DC vai fazer. O rapaz não para. Eu não sei como é que ele tem tempo para desenhar, e ele deve ter ou ele tem uma dimensão paralela, ou ele tem um irmão gêmeo, ou ele é um Flash, porque o rapaz desenha muito. E é um dos melhores desenhistas da atualidade em se tratando de super-heróis. Que legal. Então, fiquem ligados, porque Muito bom. vamos trazer isso. E para você que quer acompanhar o nosso almanaque, eu digo só uma coisa. Quer saber histórias de bastidores malucas, como, por exemplo, editores que passaram a perna em outras editoras, tentando pegar direitos autorais enquanto o licenciante não tinha chegado na editora concorrente? Como fazer isso? Ora, para o cara no aeroporto e faz o contrato ali mesmo. Não deixa ele chegar no concorrente. Teve puxada de tapete, teve muita maluquice nesse período efervescente dos quadrinhos no Brasil. Quer saber os pormenores? O livro está aqui. O autor é esse rapaz aí, ó. Ele e o Van, o nosso querido designer, Van. sensação, que não está lá no Rio. Que não dorme nunca. Não dorme nunca, cuida do papai e da mamãe, e é um dos maiores designers gráficos que eu já vi em tempos recentes. Eu já o admirava pelos trabalhos malucos que ele lançava lá no site dele, e o admiro ainda mais depois de ver esse livro pronto. Me conquistou, eu até pedi em casamento, mas ele não aceitou, então
deixa para lá, porque eu também sou casado. Vida que... Vida que segue. Então, se vocês querem saber mais sobre os bastidores da criação das revistas em quadrinhos do Brasil, focadas na Marvel, esse é o livro para vocês. Presentão de fim de ano, hein? Pois é, tem isso também. Sensacional. Obrigado, querido. Valeu demais esse papo. Heitor, mais uma vez, check ali, né, nos convidados, perfeito para a gente falar aqui sobre Marvel, sobre esse almanaque. Obrigado mais uma vez, e como eu falei antes, já fica o convite aí para um próximo papo em breve para a gente falar sobre quadrinhos aqui. Heitorzão, obrigado, querido. Valeu, queridão. Tamo junto. Tamo junto. Eu estou encerrando aqui a gravação e eu me despeço de vocês com mais calma aqui após. Beijo, galera que está acompanhando a gente. Valeu, até mais. Obrigado. Um abraço. Valeu!